Meus amigos, é o seguinte, acaba de sair uma notícia extremamente preocupante acerca dos inquéritos que pesam sobre Lulinha, o filho do Lula, e que estão sob relatoria do ministro André Mendonça lá no STF. Olha, preste muita atenção nesse vídeo, compartilhe ele com todo mundo, porque nós sabemos o potencial que esse caso tem, o roubo dos aposentados, que envolve aí o irmão do Lula, o chefe de gabinete do Lula, o ex-ministro do governo Lula e o próprio filho dele, o Lulinha. Tem de derrubar, de evitar que esse mal permaneça, de evitar a reeleição do Lula. E é para isso que nós trabalhamos, para o bem do nosso Brasil, para o resgate da nossa democracia. Bom, hoje pela manhã começou-se a ser veiculada a notícia, ainda não confirmada, de que aquela reunião, lembra dela, entre Alexandre de Moraes, o próprio Lula e Alcolumbre, teria o principal objetivo não só de articular meios ali, de mantê-los no poder, e a melhor maneira de mantê-los no poder seria com a reeleição do Lula, mas também teria como objeto principal atrapalhar André Mendonça e descredibilizar o trabalho dele à frente desses inquéritos que pesam sobre Lulinha. Descredibilizando o trabalho de André Mendonça, todas as investigações, tudo que corre aí contra o Lulinha iria por água abaixo. Os próprios vazamentos que estão ocorrendo, a gente está vendo aí as notícias, as conversas entre o Lulinha, a Lucinger, o tal Fábio, quer dizer, a roubalheira que estava acontecendo, os planos de tirar o Lula do Brasil, o Lulinha do Brasil, os planos de se mudar para a Suíça, nosso futuro é a Suíça, contratos multimilionários, articulações, provas concretas de lobby, de interferência, de realmente utilização ali do poder que o Lulinha tinha enquanto filho do presidente para colocá-lo no ministério e poder fazer contratos obscuros com lucros gordos para ele e para sua sócia Roberta Lucinger, Tudo isso que está sendo exposto agora, que a gente está tomando conhecimento, acho que o povo tem o direito, mas eles vão usar para descredibilizar o trabalho do ministro André Mendonça. Pelo menos essa é a denúncia, é isso que está sendo veiculado por aí. Mas o ministro André Mendonça é safo, ele sabe muito bem que o sistema trabalha para isso e sabe muito bem que o interesse é grande em blindar esse caso do Lulinha. E já determinou a abertura de um inquérito para verificar quem é que está vazando essas informações. É alguém da Polícia Federal. O intuito é claro, descredibilizar todo o trabalho, colocar por água abaixo, e isso não vai acontecer. E sabe, essa gente está tão desesperada que até mesmo a operação da semana passada da Polícia Federal contra o entorno do Lulinha, nesse desdobramento aí, tá chamando atenção e causou um alvoroço na esquerda. O advogado do Lulinha até pediu para a Polícia Federal, cara, olha isso, o advogado do filho do Lula, que inclusive teve uma reunião com o Lulão na semana passada, tá pedindo no STF para a Polícia Federal renomear a operação. Olha isso aqui. Após forte incômodo com o nome dado pela PF à operação envolvendo Lulinha, a advogada anuncia a reação e decide tomar medida contra a corporação. Cara, à frente da defesa de Fábio Luiz, o Lulinha, o advogado Marco Aurélio de Carvalho afirmou à coluna que vai cobrar explicações da Polícia Federal sobre o nome escolhido para a operação contra o filho do presidente e empresária Roberta Lucinger, a Rô, Em conversa com a coluna, a operação se chamava Eli. Eli é o nome da operação, E-L-L-I. Talvez eles leram L, não sei, não tem acento no E, Mas ele leu L, Sei lá, uma referência aí em faz o L, otário, o L de ladrão. Tá incomodado. Cara, olha só, pra quem não conhece, o advogado do Lulinha é esse aqui, ó. Lembram dessa cena? Advogado do Lulinha, Andrei Rodrigues, chefe da Polícia Federal, indicado por Lula, conversando, trocando palavras ali, ó, falando no ouvidinho. O que será que eles estavam conversando, hein? Será que estavam falando de futebol? Será que estavam falando, sei lá, do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras? Não. Eu duvido muito, A conversa ali devia ser outra e nada republicana. Pois é, meus amigos, o sistema realmente está desesperado e, como eu tenho dito para vocês, eu não vejo saída alternativa a não ser a prisão do Lulinha. Isso vai acontecer, é questão de tempo. Vai ser antes da eleição? É possível, Mas é bem provável que seja aí no decorrer do segundo turno. E se for, tudo bem, sabemos que teremos o segundo turno, O ideal seria que Flávio ganhasse no primeiro, mas isso não será possível.
e vamos para o segundo, e até lá muita água vai rolar ainda, mais provas serão expostas, e acho que o ministro André Mendonça já tem o necessário para pôr o Lulinha atrás das grades, né? Como eu disse para vocês, ainda que de fato ele não seja preso, porque ele está na Espanha, não vai voltar para o Brasil, um processo de extradição seria moroso, né? Demandaria aí um rito, um processo, demoraria alguns meses, talvez até anos. Mas o fato é que só a decretação de prisão do filho do Lula causaria um alvoroço, né, uma robustez tão grande no noticiário que realmente enfraqueceria ainda mais o Lula e nos garantiria a vitória. É para isso que a gente torce, né? Se Deus quiser. E vamos orar pela vida do ministro André Mendonça, pela segurança dele, porque, olha, eu tenho certeza que tem muita gente interessada em que o Mendonça saia de cena. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então vamos orar pela vida do ministro André Mendonça. Bom, e como eu havia falado para vocês, essa semana eu vou começar a trazer propostas aqui que eu tenho enquanto candidato a deputado federal por São Paulo. Não esqueça, o Cabo Deicon Silva e o meu número é o 2004, por São Paulo e pelo Brasil. E uma das minhas principais propostas é justamente o fim do foro privilegiado. Pessoal, tem muita gente por aí vendendo sonho, falando o que você quer ouvir, falando em salário mínimo de R$ 2.500. Procura aí na internet, tem candidato a deputado falando em salário mínimo de R$ 2.500. Primeiro, nem é competência do deputado. Segundo, não é possível, não tem base legal para isso, ainda que o presidente quisesse, não tem como. Então, isso é até um crime eleitoral, né? Eu recomendo que vocês denunciem isso no TSE, mas tem candidato prometendo isso aí. Aqui nós temos que prometer o que é factual. E eu não vou vender fumaça para vocês, até porque, se Deus quiser, quando eu for eleito, vocês vão me cobrar, né? E eu não quero aqui fazer promessas que eu não posso depois cumprir. Então, uma das minhas propostas, esse é um compromisso que eu faço com vocês, é apresentar uma PEC, sim, não tem que ser projeto de lei, tem que ser uma PEC, porque se eu protocolar um projeto de lei, primeiro que o STF pode considerar inconstitucional. Se for uma PEC, opa, aí a história já muda, né? Eles não podem considerar uma PEC inconstitucional porque vai ser uma emenda à Constituição. Então baseia-se justamente em deixar que apenas 3 figuras na República tenham o foro por prerrogativa de função, né? Que são aí presidente, vice e o ministro da Defesa. Ninguém mais deve ter foro privilegiado nesse país. Porque o foro privilegiado nada mais é, né, do que uma coleira que colocam em você. E, infelizmente, a maioria dos políticos, sejam deputados ou senadores, tem rabo preso, devem a alguém. E por isso eles acabam obedecendo as ordens, a gente sabe de quem. Então a gente vota no cidadão, o cidadão tem o rabo preso e ele vai lá fazer o quê? As vontades daqueles que tem a prerrogativa de investigá-lo, de desengavetar os seus processos. Então é um dos meus compromissos. Eu vou colocar isso no meu formulário de campanha. E eu vou lutar incansavelmente por isso, né? Não será fácil, vai ser um trabalho árduo, longo, e eu vou ter que articular desde o meu primeiro dia enquanto deputado, desde o primeiro dia como mandato, né? Para poder aprovar essa PEC, colocar para frente e aprovar essa PEC. Sei que eu vou ter apoio e não vai ser fácil, mas primeiro a gente precisa chegar lá, né? E olha, para que isso saia do papel, a gente precisa votar em candidatos. Você que está vendo esse vídeo não é de São Paulo, não vai poder votar em mim, mas você pode me ajudar compartilhando, né? Entenda o seguinte, no seu estado, não vote em candidatos que tenham rabo preso, que devam alguma coisa para alguém, seja para grupos políticos, empresários, devam alguma coisa na justiça, enfim, para ninguém. Eu sou um desses exemplos, eu não devo nada para ninguém, eu não devo nada para político, para grupo, para partido, para ninguém. Terei autonomia no meu mandato, ninguém vai mandar em mim. Qualquer decisão e voto que eu tomar vai ser por consciência e por liberdade minha de escolha. Vocês vão poder cobrar de mim. Porque tem gente que faz merda por aí, lá no Congresso, e coloca a culpa no partido. Ah, não, eu fui obrigado a votar. Coloca a culpa em não sei em quem, mas nunca a culpa é dele. É impressionante, né? Enfim, não esqueça, Cabo Deicon Silva 2004. Já anota aí para você não esquecer, tá bom? Esse aqui é a ordem correta, né? Ó, primeiro nós teremos aí o deputado federal, 4 números, deputado estadual, 5 números, senador 1, senador 2, ambos com 3 números, governador e o presidente, tá bom? Então já salva aí essa colinha que vocês vão precisar, é muito número esse ano. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.